Nesta fita abordaremos a forma intermediária da trilogia do sistema Wing Chun. Ela é denominada Cham Kyu e será apresentada conforme os ensinamentos de uma das maiores autoridades no mundo do assunto, Grão-Mestre Mo Yan. Gostaria de lembrar que esse material é um complemento da transmissão tradicional. Somente um instrutor qualificado poderá transmitir com precisão os ensinamentos preservados pelos grandes mestres. Cham Kyu plays a very important position in the forms because Wing Chun Kung Fu have to develop like the whole thing. Cham means looking, Kyu means a bridge. So put them together like Cham Kyu, like looking for a bridge. There is most of the people thinking how and why we call it Cham Kyu. Actually, I come up with another explanation about the name. Chinese, we call this is Cham. One Cham equal 8 feet. So, if we say Cham Kyu, it means a bridge which is as long as this, one Cham. So that means a soft bridge. A soft bridge from Silim Tao onto Beauty. O termo Cham Kyu pode ter vários significados. Literalmente, Cham significa procurar, enquanto que Kyu pode ser traduzido como ponte. A ponte em Kung Fu significa a extensão total, ou das pernas ou dos braços, sendo medido a partir do início do corpo até a sua extremidade. No entanto, gostaria de apresentar um novo significado para Cham Kyu, onde a tradução seria ponte curta. Por quê? Porque Cham é uma antiga medida que era utilizada na China, que tem aproximadamente 6 pés, ou seja, 8 pés antigos, que seria o equivalente a uma braça. Assim sendo, 6 pés equivale a aproximadamente 1,83 m. Por essa razão, uma ponte com essa medida só pode ser uma ponte curta. Há uma ponte curta entre o Kung Fu básico do sistema Wing Chun, Silim Tao, que vai até o Kung Fu avançado do mesmo sistema denominado BUG. Assim sendo, Cham Kyu é a ligação entre esses dois pontos, ou seja, o ponto básico até o ponto avançado. O sistema Wing Chun teve sua origem na dinastia Qin, sob o reinado do imperador Yun Chen. O monastério Shaolin foi destruído pelo fogo. Deste incidente, 5 pessoas de hierarquia superior conseguiram sobreviver ocultando-se em diferentes montanhas. A monja Omoi, uma das sobreviventes, decidiu morar em Yunnan, na divisa com a montanha Miu, no templo Pahó. Casualmente, ela viu um combate entre uma serpente e uma garça,
fato que inspirou-a a desenvolver um novo método de arte marcial. Logo a seguir, o Mui ensinou a recém-criada arte marcial para Yin Chun, a fim de que pudesse defender-se e punir um perverso rufião que queria desposá-la à força. Após o ocorrido, Yin Chun dedicou-se totalmente a estruturar este novo método. Ela dividiu-o em Siu Nim Tao, que significa pequena ideia inicial, Cham Kyu, que quer dizer ponte curta, Biu Ji, que representa a bússola padrão, Mui Fa Jong, que pode ser traduzido como pilar da flor de ameixa, Luk Tin Pung Quan, o bastão de 6,5 pontos, e Pacham Tou, a faca de 8 cortes. The nature of Chamkyu is to train us to balance your body well. Even you moving around, you're in motion. So a lot of Kung Fu brothers, Wing Chun students, they do a lot of Chamkyu to make sure their balance good. Balance, sometimes you have to go forward to someone and you balance your body well. How you train you? Then you have to do a lot of Chamkyu. And later on, I will introduce my Sifu, Grandmaster Yin Man, and show you the way he played the Chamkyu. And also, I'm going to show you how the way I play my Chamkyu. Grandmaster Yin Man, he's going to show his Chamkyu, not because, the way he's showing the Chamkyu, not represent that is the perfect way to do the Chamkyu. That's only his way to do the Chamkyu. If you have a lot of Kung Fu with you, then you will respect the way he played his Chamkyu. He's kind of old, and by the time he's doing it, he was very sick. So, and he still could do his Chamkyu so well. His body kind of straight, and the timing is very, very good, which is good enough for you to enjoy. So, one more thing I gotta explain to you. A lot of people, after see Grandmaster Yin Man play the forms, and they try to copy the way he plays Kung Fu, like exactly. For example, there's a few things I gotta mention. Grandmaster Yin Man always play the Fuk Sao like this. Even do the Chi Sao, and he do his Fuk Sao like this. He didn't do this way. He do this way. One thing you have to notice, the way he built, his figure is kind of small. So whenever he Chi Sao with someone, must be taller than him. So if he use the Fuk Sao like this, he's so small. If he uses the Fuk Sao like this, then your Tan Sao will be like this. So you Chi Sao with him like this, you Tan Sao like this. How could you do your Chi Sao? But if you stand properly like this, and his Fuk Sao cannot be this way. He has to do this way, like kind of hooking on you, hook on you like this. A lot of Wing Chun guys, they do Chi Sao this way. And Grandmaster Yin Man do his Tan Sao like this.
racing because he's kind of small. So if he does his turns out like this, he can't block nothing. So he has to raise up the turns out. Look, if you keep raising your turns out, then sooner or later you will come to this shape. A lot of Wing Chun students, they don't understand. They believe whatever Ip Man does must be right. So they even doubt about the way they learn. They're thinking Ip Man must be perfect. Using this, I'm here not to prove the saying Ip Man doing is wrong, but I want to explain the figure he grow like this tall, so his tansa have to be this way. Otherwise, he can't use his tansa. And his books are got to be this way when he teaches. So that's why I don't want you misunderstand, like even a great grandmaster and do something wrong or not logical. I mentioned before, the way he prayed, even he was so sick, and he still could do the timing so good. That is because he had a very good foundation. His Chamkyu is so perfect for an old man to do it. So the secret to make your Chamkyu good, make your bridge from Xiunim Tao onto Biuji better, then you have to play more Chamkyu forms. A natureza do Chamkyu visa estudar um atributo crucial para qualquer praticante de arte marcial, o equilíbrio. O equilíbrio deve ser trabalhado até mesmo em movimento, principalmente nas transições de uma posição para outra. Assim, Chamkyu é desenvolvido dentro da natureza individual de cada um. Veja, por exemplo, o grande patriarca Ip Man. Em virtude de sua pequena estatura, ele realizava seus movimentos de forma muito particular. Por exemplo, ao realizar Chi Sao, ele fazia Fox Sao desta forma. Assim, ele teria condições de quase que enganchar no Tan Sao da outra pessoa. Por quê? Porque a diferença de tamanhos entre Ip Man e seus companheiros era muito grande. Da mesma forma, Tan Sao. Quando que uma pessoa normal faria dessa forma, ele, em virtude de seu tamanho, fazia um pouco mais elevado assim. O que nos traz estranheza é que muitas pessoas, após ver o patriarca Ip Man realizar tanto as suas formas como o Chi Sao desta maneira, passaram a copiá-lo, o que é um grande erro. Temos que lembrar que o sistema Wing Chun preconiza que cada um deve ajustar os seus movimentos ao seu próprio corpo. Assim, quando você tem um tamanho, tem um peso e tem uma dimensão, deve respeitá-los, porque assim você encontrará melhor a sua própria natureza, ou seja, o seu próprio Kung Fu. Uma particularidade que devemos observar na prática do Chamkyu é o estudo aprimorado do timing, ou seja, do momento certo de executar uma ação em função de um elemento externo. Assim, o que é mais importante em Wing Chun não é a força ou a velocidade, mas sim o momento exato de executar o movimento, ou seja, o timing. O patriarca Ip Man, em virtude da sua grande base que adquiriu ao longo dos anos, conseguia, mesmo em idade avançada, executar um Chamkyu de excelente nível. Isto porque sabia como ajustar os movimentos existentes nesta forma ao seu timing pessoal. Isso é de fundamental importância, visto que, após meses de prática em Xiunim Tao, ou seja, em posição estacionária,
o praticante passa agora a executar Chamkyu, onde exercitará o equilíbrio dinâmico. And how to do the Chamkyu right? Because the nature of Chamkyu is to train us to do it right, balance your body well by playing the Chamkyu. So, if we keep talking how to do it right, make no sense. There's a saying, practice make it perfect. So, Chamkyu, the nature of Chamkyu, we are also using this saying. We always pray, then your Chamkyu will be good. Praticar corretamente o Chamkyu implica em desenvolver um atributo crucial para todo praticante de Wing Chun: o equilíbrio. O equilíbrio é um fator sensorial que visa fazer com que a pessoa domine os seus movimentos contra a ação da gravidade. Isso faz com que em Chamkyu ele tenha que fazer os seus movimentos da melhor maneira possível, trabalhando os fatores inerentes para que esse equilíbrio seja bem exercido. Esses fatores são coordenação dos diversos membros do corpo, trabalho de perna suave, unidade corporal, capacidade de realizar movimentos ritmados, que fazem com que o praticante de Wing Chun tenha total domínio de sua movimentação. Em Chamkyu, a linha central torna-se uma entidade dinâmica, ao contrário de quando praticávamos Siu Nim Tao. Desta maneira, quando nós falamos de entidade dinâmica, devemos lembrar que a cada momento a linha central está se movendo, onde o nosso corpo deverá reajustar as nossas ações para que possamos, a todo momento, ocupar a mesma, já que a teoria da linha central preconiza que a melhor forma de dominar o combate é ocupando a sua extensão. Há um ditado que diz que a prática leva à perfeição. Isto é particularmente verdadeiro para o Chamkyu. Esta que é a forma intermediária da trilogia do sistema Wing Chun, onde o praticante tem uma facilidade razoável em aprender os seus movimentos, mas fazer esses movimentos até alcançar uma perfeição, até alcançar um alto nível de prática, exigirá deste mesmo praticante que ele alcance o máximo de seus limites. Veremos agora o patriarca Ip Man demonstrando Chamkyu. Cruzamento descendente de braços. Cruzamento ascendente de braços. Retorno a I Chi Kim Myoma. I significa 2, Chi, caractere, Kim, prender, Nhão, carneiro, Ma, base de sustentação. Agora vemos Ya Chi Chum Choi. Ya, sol, Chi, caractere, Chum, meio, Choi, soco. A seguir, Him, Sao. Him significa circular. Sao, membro superior.
Ichi kimyoma, yachi chumchoi, hum sao. Piu sal duplo. Piu quer dizer disparar. Chamkiu jam em Hauma. Jang significa cotovelo. Em outras palavras, o cotovelo de Chamkiu. Hao, atrás. Ma, base de sustentação. Extensão dos braços. Tang sao, duplo. Tang significa abrir, expandir. Reposição pela mão esquerda. Reposição pela mão direita. Reposição pela mão esquerda e posterior, dimjang. Dim significa vertical. Cheum, palma. Braço em ângulo reto. Novamente, vemos a posição Hauma. Quan sao em Yauma. Quan significa girar. Agora, Lang sao. Quan sao é composto de bom sao e wu sao. Mais uma vez, Lang sao. Yauma. Yao, direito. Ma, base de sustentação. Significa que o peso está na perna direita. Lansao e posterior Yachichum Choi. Saudou. Sal, membro superior. Dou, faca. Foxal. Foc, encobrir. Piu-sal, rim-sal, Piu-sal, hauma, dimjang, jo-yauma, guang-sal, lang-sal, saudou, foc-sal. Braço em ângulo reto. Dimger. Dim significa vertical, ger, membro inferior. Quan sao. Como havia dito, quan é o conjunto de bom sao mais wu sao. Bom significa asa. Wu significa proteger. Todos esses movimentos são feitos com peso numa perna e posterior transferência. Como estamos vendo, Grão-Mestre Ip Man está executando Yauma.
mais uma vez, Quan Sao. Caso o peso estivesse na perna esquerda, seria Jo Ma. Soco na linha central, em Hao Ma. Jam Sao. Jam significa descansar. Piu Sao. Him Sao. Dim Gur. Jam Sao. Dim Gur. Dai Bon Sao. Duplo. Em Hao Ma. Retorno à linha central. Novamente, Dai Bon Sao. Dai significa baixo, Bon asa. Retorno à linha central. Dai Bon Sao. E mais uma vez, retorno à linha central, que pode ser em Tan Sao. Bao Sao e posterior Jat Sao, com os pés unidos. Bao significa embrulhar, Jat, obstruir. Próximo movimento é Dim Jeon duplo. Dim, vertical, Jeon, palma. Preparação agora para o chute lateral One Girl. One significa horizontal. Girl, perna ou membro inferior. Gam Sao, esquerdo, juntamente com a posição Choma. Gam Sao, direito, agora em Yaoma. Gam significa comprimir. Jo, esquerdo, Yao, direito. Yachichum Choi, esquerdo. Yachichum Choi, direito. E finalmente, Yachichum Choi, esquerdo. Dai Bon Sao, Tan Sao, Bao Sao, Jat Sao, One Girl, Gam Sao. Aprecie agora a demonstração de grão-mestre Mo Yat realizando Cham Kyu em sua sequência correta.
the Quan Sao. This is the Quan Sao. So these trainers do the Gang Sao right, and these trainers do the Quan Sao right. And we also have a punch before you play the Cham Kiu. So the punch, I explained it in the Xiu Lim Tao tape already. And to start with here, both hands supposed to point to the center line. So from here all the way out to the center line, and turn to left, and left on the top. These three forms, we have to play the nature like hitting. And what this means, this is not to break someone's arm. This is to train our hands. Fan Zao, the timing. Whenever this hand go and the other one come back, take the place. That this movement is train our timing. This one go and this one come back. Same way like Xiu Lim Tao. This is a train, that's the other way to train the timing. Whenever one hand go and the other hand take the place. So we never have a gap like don't have a hand out. If after you punch someone, you bring it back, then do it. The other one follow up. So this is a gap, like no hand outside there. No hand in our center line, which is dangerous. So whenever we have bring the hand back, the other hand must go there and take the place. Almost the same time. That's the other way to train our hand timing good. So from here, we also have elbow moving around. This elbow is supposed using for blocking another elbow. Let's say diamond to diamond. So here, elbow against elbow. If Wing Chun, Biu Ji elbow come to me like all the way this way down, then all you have to do, use the Cham Kiu elbow. So rest onto the elbow from the Biu Ji elbow from here all the way down, and Cham Kiu. This is Cham Kiu elbow. From the second part, the first section, have a punch from here. You have to rest your fist here and go. Rest your fist here and go. This is the right way to do it. Some students, some brothers, they put their fist here and go, which is wrong. This is Lang Zao. You have to put your fist here and go. Vamos agora iniciar a explicação da primeira parte do Cham Kiu. O Cham Kiu, como já havíamos dito, trabalha essencialmente o equilíbrio. E vou explicar nesse momento como que você vai trabalhar este equilíbrio ao praticar esta que é a segunda forma do sistema Wing Chun. Vamos para o começo. Iniciamos a forma como em Xiu Lim Tao, fazendo o movimento de braços descendentes, ascendentes, e depois voltando as mãos para a parte lateral do corpo. Esse movimento, nessa transição de baixo para cima, ensina-nos a realizar o movimento denominado Quan Sao. Esse movimento chama Quan Sao.
Não sei se você consegue vislumbrar a relação desse movimento com os braços descendentes e agora com os braços ascendentes com este movimento. Onde a coisa mais importante não é a posição baixa do braço e posterior elevação do braço. Não, é a transição de baixo para cima, fazendo com que os braços tenham uma conexão de movimentos, de posições, para que o movimento não fique vazio durante a passagem de uma posição para a outra. Logo a seguir, nós temos o soco, com o posterior Himsal. Nós havíamos explicado no tape Silnimtal que o soco ele deve ser feito de uma forma muito peculiar, com nenhuma retenção de energia após o seu deslocamento. Eu vou mostrar aqui, mais uma vez, para recordarmos aquilo que nós já vimos no vídeo Silnimtal. Quando nós desferimos o soco, o movimento ele não deve ficar retido, ele deve soltar e relaxar. Soltar e relaxar. Tampouco devemos retroceder a movimentação do braço. A movimentação do braço deve acontecer de forma a que o recuo seja natural, não seja um recuo artificial. Como assim? Não, sempre vamos fazer o movimento de tal forma que ele retorne naturalmente. Essa mecânica é fundamental para que nós possamos compreender a natureza dos movimentos do Wing Chun Kung Fu. Após esse movimento que era exatamente igual ao apresentado em Silnimtal, nós iremos agora para o Chamkyu propriamente dito, onde nós trabalhamos Piu-Sao, e posterior trabalho em posição Halma. Para Halma, gostaria de explicar alguns detalhes. Primeiro detalhe importante em Halma é que quando nós executamos Halma, essa posição, a perna fica com o peso, a posição tem o peso na sua perna de trás. Enquanto que o quadril, ele está sempre apontado para frente. Não pode ser feito assim, nem tampouco ao contrário. Por quê? Por causa do conceito de Do-Yen, oposição frontal. O corpo, ele está ereto. Não faça assim, ou tampouco assim. Sempre em posição ereta. Ombros relaxados, calcanhares alinhados. Calcanhares estão sempre alinhados. A posição dos pés vai depender da sua capacidade de equilíbrio, da sua sensibilidade em perceber qual é a melhor posição para que você possa se equilibrar melhor. A distância entre os calcanhares deve ser baseada no próprio Ichikimyoma, como nós já apresentamos no vídeo do Silnimtal. Essa é a base para a posterior mudança. Lembre-se, essa posição se chama Halma. Nós já vimos isso na parte de nomenclatura deste mesmo vídeo. Hal significa posterior, atrás. Ma, literalmente cavalo, representa a base de sustentação. Após esse movimento que nós temos de Halma, nós temos uma extensão do braço e posterior retorno dos braços, dos cotovelos à linha central.
e uma movimentação que visa a reposição de braços. Não se preocupe se esse cotovelo está elevado. Fique normal, fique normal. Tampouco faça ele preso ao seu corpo. Esse gesto, ele representa a reposição de mãos, a exemplo do que nós vimos por ocasião do Silnintal. A ideia é a mesma, ou seja, ocupando aquele específico ponto de referência. Então, quando nós executamos esse movimento, nós estamos preocupados que esse ponto aqui esteja realmente sendo ocupado. Veja, vamos passar e ocupar, passar e ocupar. Não assim, criando aqui um vazio. Quando nós estamos aqui, vamos ocupar e depois passar o movimento. Não é necessário fazer rápido. Pode-se fazer rápido? Isso é uma opção que cabe ao praticante, ao executante. No entanto, quanto mais lento você fizer, mais ficará demarcado o domínio que você tem em ocupar esse ponto específico da linha central. O que reza todo aquilo que faz parte do Wing Chun Kung Fu. Ou seja, o respeito e a obediência à teoria da linha central. Isto, sem dúvida alguma, é um dos pontos básicos para compreender a natureza do sistema Wing Chun. Após essa movimentação, nós temos Dimjam, ou seja, a palma, onde o ponto a ser tocado é essa área, como também nós já falamos no vídeo Silnintal. Então, eu não quero mais entrar tanto em detalhes, mas o que é importante é que quando nós estamos fazendo essa movimentação, também ocupamos o espaço e ressaltamos o posicionamento desse ponto, que deve ser a área de contato de ataque. A seguir, nós temos um movimento com Dimjeon. Para cá, nós faremos o quê? Um giro de 180 graus para o braço em ângulo reto, preparar para Quan Sao. Isso não é bom sal, isso é o sal mais bom sal, Quan Sao. E aqui nós temos uma posição nova, nós temos uma posição chamada Choma. Esta aqui chamada Yaoma. Yao quer dizer direito, peso na perna direita. Cho significa esquerdo, peso na perna esquerda. Então, veja bem, nós estamos aqui e nos procedemos para ficar nessa posição. Isso aqui chama Quan Sao. A seguir, fazemos Lan Sao. Quan Sao, Lan Sao. O Lan Sao é proveniente do Bon Sao, de modo que ele tem que estar na mesma altura do Bon Sao. Depois dessa parte, como nós vimos na sequência apresentada por Grão-Mestre Moyat, nós temos o posterior soco. Este soco deve sair na parte lateral, porque, obviamente, quando nós fazemos Lan Sao, isto significa que o oponente está ocupando de alguma forma a linha central. Então, não faz sentido eu colocar a minha mão numa área já ocupada. É importante que minha mão saia fora para depois reocupar. Após a reocupação da linha central, então eu faço saldo e retorno em Foksal. Foksal agora em Chamkyu é diferente do Foksal em Silnintal.
Em Silnimtal, como nós podemos lembrar, o foxal era feito com o punho fletido. Agora, nós fazemos foxal com um prolongamento do braço. A mão prolongando o antebraço. Isto faz com que você perceba de uma forma mais prática a execução do foxal, como também já havíamos explicado no tape do Silnimtal. Então, após Saldou, retornamos para foxal e fazemos piusal. Mais uma vez, a reposição aqui é fundamental para ocuparmos este ponto de referência que está situado na linha central. Para recordar melhor a sequência, vamos ver agora grão-mestre Moyat executando a primeira parte do Chamkyu. From the second part, you will see my body is facing this direction, but my horse is facing this direction. Why? Because happen if I do the bongsao against a very strong force from here, then I use my bongsao, but which is like kind of strong to me, then I can't stand well. Then all I have to do turn my horse a little bit, then I can against the force which come forward to me. And another thing I like to explain, this, we don't call it bong sao. This is a quan sao. This is a quan sao. So this is a quan sao. This is not bong sao. If we have only one hand out there, this is bong sao. Bong sao not supposed to stay, but we have wu sao here and with the bong sao. Then we don't call it bong sao no more. We call this quan sao. This is the quan sao. So this is the quan sao. So the quan sao against a force come forward to me, and then I have, if too strong for me, then I have to twist my horse a little bit, then put against. That's why we have second section between us have this. And the ending of the second section, and we have a punch like this is a hit back to the center line. This is a hit back to the center line. Whenever this bombs out, we want to go back to the center line. We cannot afford just drop the elbow like this, kind of weak. So we have to hit back to the center line. Hit back to the center line. Actually, I twist my horse and bring it back. This still on my center line. I don't move my hand. Still on the center line. So that's why we call hit back to the center line. Okay?
And you will see some other person, they play the chamkyu. They have this like kind of make a big circle and come back. This is not that important. You could do it that way too, because all depends. Some people like make a small circle, hit by the center line. Someone make a big circle, hit by the center line. But there's two ways to go by the center line. Not because only this way, or some people want to make a big circle, some want to make a small one. A segunda parte do Chamkyu estuda alguns aspectos peculiares no que tange ao domínio do equilíbrio. A começar pelo chute. Em Wing Chun nós temos basicamente um chute padrão que derivará outros tantos. Este chute se chama Dimgur. Quando começamos a segunda parte, nós posicionamos o braço em ângulo reto, fechamos o punho para certificarmos que esses braços não irão se mexer. Chute. O chute tem que ser dado sem que esse braço se mova. Isso é um detalhe muito importante. O chute em Dimgur vai fazer com que esta área seja tocada no oponente. É um chute muito certeiro, muito direto, obviamente respeitando a teoria da linha central. Imediatamente após o chute, nós temos, como nós já havíamos falado, Kwansao. Kwansao é uma estrutura baseada em Bonsao e Wusao, onde o olho da mão, os chineses chamam isto de olho da mão, devem estar alinhados, os olhos da mão, tanto esquerda como direita, devem estar alinhados ao longo da linha central, retornando e avançando, sempre ao longo da linha central. Aqui nós temos um movimento extra de quadril, um movimento para frente, embora as pernas vão caminhar lateralmente. Veja que interessante. Enquanto eu procedo uma energia para frente, o meu corpo está se deslocando lateralmente. Isto é explicável em virtude de, em Wing Chun, nós trabalharmos muito a penetração e a angulação, sendo que esta última sempre trabalha em função da primeira. Outro detalhe que deve ser bem analisado ao executarmos o Chamkyu diz respeito à colocação das pernas, o tamanho do deslocamento. Nós já vimos que nós vamos andar lateralmente. Mas quanto nós vamos andar? Pouco ou muito? Tudo vai depender do domínio de cada um com relação à linha central, da ocupação que cada braço exerce. Nesse momento, nós temos que trabalhar a coordenação dos dois braços, caminhando simultaneamente, o quadril, que deve ser o guia maior de todo esse trabalho, e finalmente as pernas, que devem trabalhar de uma forma ordenada para que o movimento saia sempre global, sempre respeitando um todo. Isso é muito difícil. Aparentemente, esse movimento simples, feito de forma conjunta com todo o movimento, é muito difícil. E será o tamanho do passo que dará o tom certo, a medida certa, para que cada movimentação tenha o sucesso devido com relação ao equilíbrio e ao timing, ou seja, o tempo certo de se executar o movimento.
temos bom sal, wu sal, guang sal. Agora nós vamos executar esse movimento que é o socar a linha central. Esse movimento, inicialmente, você vai direcionar o olhar para o local que você vai golpear, a sua linha central, e direcionando o soco, fazendo com que ele caminhe numa trajetória sem deixar de ocupar a linha central. Vamos acompanhar comigo. Eu tenho aqui a linha central, imaginária. Meu bom sal está ocupando essa linha central. Continua ocupando. Agora veja, eu vou fazer diagonal para que você possa enxergar melhor. À medida que eu vou caminhando, veja, minha linha central continua a ocupar, a minha mão continua a ocupar a linha central. Por esta razão, se preocupe muito com o detalhe dessa ocupação, porque senão nós estaremos, de uma certa forma, contrariando os princípios do Wing Chun. Ainda que há situações onde pessoas propositalmente saem da linha central para golpeá-las a posteriori. Esse soco não é para golpear o queixo de alguém. Não é um upper, como acontece em certas práticas de luta. Esse movimento é um movimento que vai ascendente, um soco ascendente, com o objetivo de golpear a linha central. Com o objetivo de você ter condição de golpear de volta para que a pessoa tenha o restabelecimento do domínio da linha central. A seguir ao soco, nós temos o retorno em Jam Sao. Jam significa repousar, descansar sobre. Isso aqui é Jam. Então, Jam Sao e a mesma ideia com Biu Sao. Um detalhe que eu gostaria de mostrar com relação às pernas é o seguinte. Quando nós fizemos o soco, vamos voltar agora em Ichikimyoma. Veja, a perna volta em Ichikimyoma. Isso é uma forma de checar se o movimento que você fez durante o deslocamento foi feito na medida correta. Por quê? Ao deslocarmos, nós temos que nos preocupar sempre que a distância percorrida pela perna da frente seja a mesma da perna de trás. Não se pode fazer, por exemplo, isso aqui. Se essa perna deslocou 3 centímetros, essa também vai deslocar 3 centímetros. Para que nós possamos recordar e apreciar melhor todos esses detalhes, vamos ver a execução de Grão-Mestre Moyat desta segunda parte do Chamkyu. After this, then come to the third part. Third part, and this section is train us to do the Dai Bong Sao. Train our Dai Bong Sao right. Actually, we could do it with one, but ever since we train the Bong Sao, so we just train both arms instead of one. So we just train both. The right way to do the Dai Bong Sao is 1.5 feet away from your body, your hand.
2 turns out and 2 bounce outs. And the third part, right after you twist here, then you have to kick. This is dim gear. Soon you put down your foot and you have to do the dive bomb. Bounce out here, we have no energy. No energy. Just 2 bounce out. We have standard bounce out. And we have go bounce out. And this dive bounce out. So actually we have 3 bounce outs. And this is dive bounce out. And one more thing we have to notice is the very last movement. From here, half step, then bow, and jump. This is to train us to do the timing better. Same way, train our timing. I'll do it again. Step forward, bow, jump. This is training timing, your foot and your hand together. Nessa terceira parte do Chamkyu, nós vamos iniciar com o estudo do chute em posição muito peculiar. Ou seja, o chute durante o giro de 90 graus. Ao realizarmos esse movimento, nós estamos trabalhando o equilíbrio. Viramos e chutamos como um movimento único. E a seguir, entramos em Dai Bonsal, ou seja, Bonsal baixo. Em Silnimtal, estudamos Bonsal padrão, enquanto que Chamkyu, nós estamos agora aprendendo Tai Bonsal, Bonsal baixo. Posteriormente, iremos ver Bonsal alto, Ko Bonsal. São 3 formas de Bonsal para situações específicas. Tai Bonsal deve ser feito de forma a ocupar um espaço que foi deixado e que deve ser seguido pelo corpo, retornando imediatamente para Tansal. Nesta parte agora, nós vamos estudar o timing da perna com relação aos braços. Fazemos inicialmente meio passo, Baosal, unimos as 2 pernas em Jatsal e, finalmente, Dimjeon duplo, retornando a mão na posição inicial. Mais uma vez, mostrarei de frente. Estamos em Tansal, meio passo, Baosal, Jat, Dimjeon. Retomamos a posição original. Essa movimentação nos ensina principalmente o timing dos membros inferiores com relação aos membros superiores. A seguir temos o chute lateral com uma perna apenas, a perna esquerda. Giramos para realizarmos esse chute. É muito importante essa visão de primeiro prepararmos com o olhar para imediatamente chutarmos. Isto não significa que devemos olhar e depois chutarmos. O tempo de olhar e de chutar ou de executar o movimento, ele é quase que imediato. Mas, sem dúvida alguma, eu tenho que preparar a minha mente para a execução do movimento.
Então vamos executar mais uma vez o movimento do chute lateral. Eu olho, preparo o chute, desfiro o chute, para depois cair em gamsal. Mais uma vez, num tempo só, cai gamsal. Agora, como nós já havíamos visto, estou em joma. Joma, agora yauma. Yauma para joma. O braço sempre estendido, a mão virada. A partir dessa posição, soco 3 vezes, a exemplo do que fizemos em Silnimtal. Agora, vou fazer uma observação final com relação à perna. Nessa terceira parte, nós movimentamos a perna dessa maneira. Ou seja, caminhando para frente com os calcanhares alinhados. Isto não significa que numa situação real você deverá fazer desta forma. Significa apenas que, como o Chamkyu exercita o equilíbrio acima de tudo, ao exigir que você fique com os calcanhares alinhados, nós podemos exercitar e trabalhar melhor esta qualidade física. Vamos agora apreciar estes detalhes assistindo o grão-mestre Moyat demonstrar a terceira parte do Chamkyu. O que caracteriza um praticante sério de arte marcial é a sua busca incessante com relação à verdade do aprendizado. Se você é uma dessas pessoas, espero que eu tenha um contato maior com sua pessoa. Entre em contato comigo e até os próximos vídeos da série Sistema Wing Chun.